Meu Redentor vive, aleluia. Ainda bem que ele vive, porque só através dele nós conseguimos ser redimidos. Ele é o que nos advoga, né? E o que nos faz chegarmos ao Pai. Esses dois capítulos últimos do livro de João, passado historicamente 33 DC, né? 33 depois de Cristo, começa com a ressurreição, né? Que é um fato determinante. No primeiro dia da semana, diz aqui em João 20, de 1 a 10, né? Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outros discípulos a quem Jesus amava, porque ela viu a pedra tirada do sepulcro. Então Pedro saiu com os outros discípulos e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo, né, ditando aqui João, correu mais apressadamente e chegou primeiro. João abaixou e viu no chão os lençóis. Refere-se os lençóis que não teriam sido, né, o corpo roubado, porque os lençóis eles foram deixados dobrados. E todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que seguia, entrou no sepulcro e viu posto no chão os lençóis. E essa palavra postos indica que o tecido estava cuidadosamente dobrado e que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis. Isso mostra, né, como que a cabeça dele e o rosto, né, foi muito maltratado, foi quase irreconhecível, mas enrolado no lugar à parte. Nenhuma dessas citações aqui mostra algo que foi feito rápido, né? Demorou-se para fazer. Olha, para você ver, cuidadosamente foi deixado, foi dobrado, não foi. Então mostra, né, que não se tratava do roubo do corpo. Então entrou também o outro discípulo que chegava primeiro ao sepulcro, no caso se referindo a João, né? E viu e creu. Interessante que refere-se que Maria Madalena havia informado, né, que Jesus não havia ressuscitado de dentre os mortos, como a Escritura revela a seguir. Então, quer dizer, nenhum criam que ele havia de ressuscitar, senão eu acredito que eles até estariam ali aguardando. Então, isso aqui identifica uma coisa muito interessante no ser humano, como ele ouve algo e às vezes ele não acredita, né? Ele não consegue perceber a veracidade daquilo ali. Ele às vezes ouve aquilo mais por alentar, né? Por ser uma coisa que acalma ele do que realmente acreditar de verdade naquilo. Porque ainda não sabiam as escrituras, né? Era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram-se, voltando, né, os discípulos para casa. E agora ele narra aqui sobre Maria Madalena, né, em João 20, de 11 a 18, diz: Maria estava fora chorando junto ao sepulcro, pois chorava, estando ela, pois chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde jazia o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. De certo modo, né, isso representa o verdadeiro propiciatório, né? E disseram eles: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Em essência, diz onde que ele esteja, né? Embora seja um cadáver, ali que ela está. E tendo dito isso, voltou-se para trás
Uma tradução talvez melhor diria voltou-se para trás, voltando-se para trás como a buscar algo que despertou, né, o interesse, o barulho. E viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Quanto à aparição dele, né, é interessante que não só eu acredito pela incredulidade, mas ele estava num corpo glorificado. E isso aí às vezes eles tinham dificuldade em percebê-lo. E hoje às vezes você vê pessoas, né, que são simples no dia a dia, e quanto mais calmo, eu como psicanalista, eu vejo que às vezes a pessoa, para se conectar ao espiritual, ela precisa de não estar ansiosa, de não estar angustiada, de estar tranquila. Às vezes ele está ali, ela fala, nossa, eu quero uma luz, eu quero ver, mas o coração está tão angustiado, a ansiedade tomou tanto conta de nós que às vezes nós não percebemos ele trabalhando ali nas mínimas coisas, né? E viu Jesus em pé, mas não reconheceu. E disse Jesus, mulher, por que choras? Que buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, né? Ela achou que era o jardineiro, disse, Senhor, se tu o levaste, disse-me onde o puseste. Então, na mente dela, né, o corpo precisaria de ser embalsamado, especiarias, né? E ela ia cuidar disso. E ela diz ainda, eu o levarei. No sepulcro talvez mais digno, né? Porque ali foi tirado à pressa, colocado ali por causa da véspera da Páscoa, e agora acontece isso. E mesmo diante dele dizendo, né? Até os evangelhos mais antigos, referindo-se a uma profecia do que aconteceria, eles não acreditavam. É aquela coisa de você ver, mas não enxergar também. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, ele diz, Rabone, que quer dizer mestre. Aí ela reconheceu, né? Pela voz, como disse, né? E disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus é vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou ao discípulo que virá o Senhor, que vira, né, o Senhor, e que ele lhe disseram algo. E, dando continuidade ainda, nós vemos que aqui faz referência sobre os 10 discípulos. Fala, chegado, pois tarde, naquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas, o discípulo, com medo dos judeus, tinha se juntado. Jesus chegou e pôs-se no meio deles e disse, a paz seja convosco. Não a ansiedade, não a angústia, mas a paz. Só Ele pode proporcionar isso. Então, acalmar a ansiedade, a angústia de nós, para poder ter essa comunhão, para poder ter essa percepção, que só com calma, com paz, nós podemos ter. Dizendo isso, mostrou as mãos, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou eles. Aqui apresenta uma coisa interessante, que ao soprar, nos remete ao fôlego da vida lá, né, no Éden. E agora ele sopra novamente aquele homem que morreu com a morte física, mas espiritual. Agora esse homem novamente tendo uma segunda sobrevida, né? Que ele sopra aqui o Espírito Santo, o Espírito dele, ou seja, somente através do Espírito dele você vai conseguir o quê? Ter paz, novamente ter uma sobrevida. Aqueles a quem perdoardes o pecado, eles são perdoados. Uma forma simples do Evangelho de Cristo pregado, né? Ou seja, quando você aceita, novamente eu falo que não é o fato de você dizer, professar. Tem uma coisa que poucas pessoas percebem. O primeiro homem, depois da crucificação, que chegou-se ao reino dos céus, não foi um pastor,
não foi um missionário, não foi uma pessoa preparada, não foi um discípulo, não foi nada disso. Foi o homem do lado da cruz, que eles dizem, né, que era um ladrão, e na verdade não é palavra grega encontrada, não é cripto, é de ladrão, e sim lestai, né, de revolucionário, aquele homem que queria sair juntamente com Barrabás e o outro, que o povo fosse liberto da opressão romana, e até alguns discípulos, a maioria defendiam isso, porém através da violência. Então achavam que, inclusive os discípulos, principalmente Judas, se você vê historicamente, tem alguns teólogos que defendem que ele esperava por esse projeto, né? Os judeus hoje esperam por um mestre justamente por isso, porque esperavam-se ele os libertando da opressão romana. E hoje, talvez, da opressão do mundo, né? Desse mundo cruel, desse capitalismo selvagem. E não. Ele fala que o reino não é desse mundo. E ele vem em paz, misericórdia, longanimidade, e deixa aqueles que tentam fazer as coisas como eles acham que devem fazer, que sejam feitas, porque eles estão perdidos, né? E não estão em paz. E aqui agora nós percebemos, né, que essas coisas, né, demonstram essa falta, né, de visão, de percepção, porque aquele que estava ali do lado, ele fala, mestre, lembras de mim quando estiveres no paraíso? E ele fala, hoje mesmo tu estarás lá. Não quer dizer que foi o primeiro a entrar. Olha só para você ver, uma pessoa que era mal vista, era vista como um malfeitor, um desertor, e na verdade era um revolucionário que lutava por algo até nobre, mas almejava fazer de uma forma que Cristo nunca concordou, que era através da violência, da opressão. Não. Mas ele foi o primeiro a entrar. Por quê? Porque ele era melhor, porque ele tinha um conhecimento das escrituras, como os escribas, os fariseus ou os saduceus, né? Os religiosos, os políticos e os escrituários da lei, porque ele simplesmente aceitou a Cristo. Ele aceitou como Cristo quer que nós aceitamos, reconhecendo que nós não somos capacitados, que nós mesmos não temos capacidade para tal. E ele nos resgata pela graça dele. E ainda seguindo aqui, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vi sinal do escravo em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar do escravo, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crereis. É aquelas pessoas que querem algo palpável, algo espantoso, um milagre. E o maior milagre é a mudança de comportamento, a mudança não de você não equivocar, não pecar, porque essa é a natureza nossa, não que nós devemos viver nela, né? Mas de você aceitar que você precisa de Cristo. E agora ele fala aqui, né, dessa forma da incredulidade, né, que todos, de certa forma, teve também, porque não acreditavam no Cristo ressuscitado. E agora fala dos 11 discípulos, né, que agora Tomé chegou, e 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Agora ele estava. Chegou Jesus, estando a porta fechada, e apresentou-se no meio deles e disse, paz novamente seja convosco. Ele reafirma nessa necessidade da paz. Depois disso, disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado. E não seja incrédulo, mas creia. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus, por que me viste, Tomé? Crês? Bem-aventurados que não viram e creram. Este evangelho, né, agora em João ainda é descrito aqui, João 20, de 30 a 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus muitos outros sinais
que não estão escritos neste livro. E o objetivo não era simplesmente curar, era mudança de colocar Cristo para equilibrar o mal que o homem já tinha através de Adão colocado para dentro. Este, porém, foi escrito para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Aqui no capítulo 21 agora é descrito Jesus, diz, que depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, escrito no João 21, de 1 a 3, junto ao mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, E manifestou-se assim, estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã, Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E aqui, embora a escritura não seja clara, demonstra não uma vontade de pescar simplesmente por passatempo, por procurar estar em paz, mais equilibrado. Aqui fala de uma necessidade humana, embora a escritura não seja clara. Disse-lhe eles também: nós vamos contigo. Foram e subiram para o barco. E naquela noite, novamente, como aconteceu antes, quando Jesus o conheceu pela primeira vez, novamente eles não apanharam nada. E agora vem um milagre, em João 21, de 4 a 14, que diz: e sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram. Novamente, remete àquela coisa, do corpo glorificado, eles não reconhecendo, tanto pela incredulidade também, mas por esse fato. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Aqui a preocupação deles, no momento, era o sustento da família. Então o ser humano, ele sempre vai ser tracado por esse mundo, e é aí que você percebe o lance do Evangelho, de mostrar essa vontade do ser humano, essa busca incansável pelo sustento, essa preocupação que o mundo coloca no ser humano. O sistema age de forma a você sempre buscar esse sustento, esquecer de Cristo, esquecer da sua mensagem. E responderam-lhe: não tem, E ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixe. Então aquele discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro: é o Senhor. Todos olhavam com olhos e não viam que era ele. E ele olhou com o coração. Tem muitas coisas na vida que às vezes temos que ter esse olhar no coração, e nós vamos enxergar com os olhos. E Simão Pedro, quando viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, talvez com a parte de cima tirada, como os caçadores ficam ao sol, o calor. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 covados. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Então quer dizer que aquele peixe, aqueles pães não se tratavam do que eles pegaram. Simão subiu e puxou as redes para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E esse número exato é muito interessante, porque mostra que ele preocupa com cada um. Por isso essa necessidade de passar essa informação, E sendo tantos, não se rompeu a rede como se rompeu da primeira vez, agora não se rompeu, Disse-lhe Jesus: vinde, comei, porque agora não vai se perder ninguém, porque o Espírito Santo, ele não vai deixar que a rede rompa, perca nada. E nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu, sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhante o peixe. O pão é o símbolo dele mesmo, o peixe a carne, a sua palavra, E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado entre vós. Nós vamos ver que tem mais quarta, Agora nós vemos a comissão que, depois de terem comido, ele disse a Simão Pedro. É aqui uma das passagens mais interessantes, para mim, a mais assim, que me impacta, que fala muito sobre o amor de Cristo. Ele diz:
filho de Jonas, né? Simão, amas-me mais do que estes? Porque ele dizia amar mais do que todos. E ele pergunta, você ama mais do que estes? É muito interessante, né? E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus usou o verbo grego ágape para amor, né, ardente, supremo, perfeito, enquanto Pedro usou o verbo grego phileo, né, que quer dizer sentir afeto, ter amizade, não algo tão abrasador. E disse-lhe, apacenta os meus cordeiros, né, refere aos convertidos, né, Cristo, não que são melhores que ninguém. Tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? A pergunta mostra, né, de novamente, palavra grega, né, forte, ágape. E Jesus tira, né, a arrogância de Pedro, porque ele omite, né, agora ele fala, amas-me, e omite o que antes ele perguntou, ama-me mais do que estes. Então aqui ele tira essa arrogância de Pedro, de achar que amava mais, que é mais, que tudo mais, como as pessoas hoje às vezes acham, né? Eu estou lá congregando, eu sou mais, eu faço isso, eu faço sacrifício, tudo é pela graça. Ele é o sumo sacerdote e agora o sangue dele lava os pecados, trata ali na essência, ali na raiz, e não cobre apenas como o sangue do sacrifício cobriu. Então não tem essa necessidade de você dizer que é mais, que faz mais, que tem. E aqui é tratado isso aqui, né? E diz-lhe-se Pedro, tu sabes que te amo. E Pedro continua a usar o mesmo verbo, né? Filho, do grego, para amor. Ele está percebendo, né, que não pode confiar na carne. E ele diz, apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, Simão Pedro, filho de Jonas, diz, amas-me. Ele diz, né, amas-me. Jesus diz a ele. E Simão entristeceu pela terceira vez ele ter dito, né, amas-me. E disse, Senhor, tu sabes de tudo. E aqui ele percebe, né, que ele sabe de todas as coisas. Não adianta se omitir. Você pode esconder, mas não tem como esconder dele. Ele sabe de tudo. E aí ele continua confirmando, apacenta minhas ovelhas. E a profecia, na verdade, né, continuando aqui, João, profecia, João, o testemunho, nós vemos em João 21, de 18 a 25, que diz, na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde queria, mas quando já for velho, estenderá a tua mão e outro te cingirá. Então aqui prediz a fidelidade de Pedro, né? E te levas para onde tu não queiras. E diz isso significado com que a morte havia ele de glorificar ao Pai, a Deus, né, o Pai. E Pedro, voltando, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava e que na ceia se recostava também sobre o seu peito e disse, Senhor, quem é que te has de trair? E vendo Pedro a este, disse, Jesus, Senhor, e deste, que será? Vendo Pedro esse, disse, né? E disse-lhe Jesus, eu quero que fique até que eu venha. Que te importa a ti? Segue-me, tu. O pronome tu é muito enfático, né? A lição que devemos aprender. E divulgou-se, pois, este dito dentre os irmãos, que aquele discípulo não havia de morrer. Lhe disse que não morreria. Refere-se a João, né? Registrado corretamente. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Assim mostra Jesus nas palavras, né? Se eu quero, como o árbitro supremo da vida humana, e também revela a sua deidade, né? Jesus foi à ilha de Pátimo e lhe deu o grande apocalipse, como o qual encerrou o cânon das Escrituras. Então, você vê ali que era uma coisa dele. E por fim, nós finalizamos com um testemunho, né? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu.
e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, cada qual fosse escrita, né? Nem o livro de todo, cuidado que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevesse. Mas a palavra principal aqui é o amor de Cristo, a preocupação, não perder nenhum. E o exemplo aqui de amor nessa história de Pedro, uma das histórias mais fascinantes, porque quando Pedro olha para ele, tipo, não, eu traí, eu vacilei, eu errei, e ele olha para ele com olhos de amor, tipo, olha, eu sabia que você erra, se eu te desse 1000 chances você erraria, mas eu amo, e eu fiz isso por amor, a resgatar todos, até de vocês mesmos. E eles estavam ali na vida novamente ali, de pescar, né? E voltado para as coisas anteriormente que faziam, né? Não acreditaram mais naquelas coisas que ele lhes garantiu, mas ele continuou os amando e mostrando que ele equivocou-se, mas ele sabia que isso ia acontecer. E aqui ele mostra que ele sabe de todas as coisas. Então, a maior lição, a maior evangelho que temos que anunciar é esse, do amor de Cristo. Isso que vai convencer o ser humano de ser resgatado dele mesmo. E igual aquele ali do lado da cruz, que foi o primeiro a entrar no paraíso. Não os discípulos, não os profetas, não ninguém que conhecia mais ou menos, que fez milagres ou não. Aquele que simplesmente acreditou que ele era miserável e que precisava, como nós precisamos, do amor de Cristo. E o juízo virá, mas não é o tempo de falarmos dele ainda. Nós temos que falar do amor de Cristo.